E aí, povo que curte videogame, hashtag hoje o assunto é sério. Hoje, no Gamepedia, o programa que te fala os paranauês para você manjar mais os paranauês. Falaremos sobre videogame e violência, que é um assunto polêmico, mamilos. Mamilos! Porque depois que a gente fez o sobre vício, as pessoas falaram, façam mais assuntos mamilos. Então faremos para você. Tem muita pesquisa sobre videogame e violência. E a gente vai tentar resumir mais ou menos o que aconteceu com essas pesquisas entre a década de 1980, que foi quando a gente começou a se interessar por videogames e violência, até hoje. O mais importante para você entender, ou começar a entender, é de quem estamos falando. Quando essas pesquisas resolvem entender se videogame causa violência, o que ela quer dizer? Ela quer dizer se por acaso o game incita a violência, porque ele pode atuar nos pensamentos do jogador. E que jogador é esse? O jogador chamado de normal. Ou diria Freud, o não psicótico. Existem pesquisas que têm a ver com psicose, borderline, etc., mas não são essas que a gente vai tratar, beleza? Beleza. Ó. Método é uma coisa que importa muito na pesquisa, que não é somente como você vai pesquisar, mas de que maneira. Na década de 1980, teve duas pesquisas ali em meados que mostravam coisas completamente diferentes e tinham o mesmo método. Uma delas falava, olha, a gente fez um questionário aqui com uma galera e essa galera diz que quando joga videogame, sim, fica com um sentimento mais agressivo e mais violento. E a outra pesquisa vai dizer, olha, a gente fez um questionário aqui com a galera, e daí a galera diz que, na verdade, quando eles jogam videogame, eles ficam mais calmos, porque eles podem aliviar o estresse. É meio confuso, né? É pra ser confuso. Foi isso que causou a briga. Porque não conseguia se identificar se videogame causava ou não violência, e tinha pesquisas que diziam coisas completamente diferentes, mais ou menos na mesma época, inclusive um ano depois da outra, ficou todo mundo, bom, acho que a gente vai ter que falar sobre isso um pouquinho melhor, e daí vieram um monte de pesquisas. Eu acho que o método começou a mudar mesmo lá pela década de 1990, em 98, as pessoas começaram a se preocupar não com questionários, mas em realmente testar pessoas. E teve uma das pesquisas que eu acho que foi mais importante para essa época, que ela disse que existe sim uma relação entre agressividade e violência, mas é uma relação tão pequena e tão ínfima que podia ser um erro estatístico. Tenho certeza que tudo que você ouviu foi meio ao contrário disso. Daí você me pergunta, por que, Flávia? Por que eu sempre escuto que videogame causa violência? Porque eles conseguiram comprovar sim essa relação, mas essa relação foi comprovada para mais ou menos 4%. Olha só que bacana, esse dado dá super interessante. Ele fez essa pesquisa exatamente para provar e para mostrar quais são essas diferenças. Se você fuma, você tem 90% de chance de ter um belo câncer de pulmão. Se você mora numa cidade que tem muita pobreza, essa cidade tem mais ou menos de 32% a 35% de ter mais violência e criminalidade por conta da pobreza. Se você joga videogame, você tem mais ou menos 4% chances de ficar mais violento. E é isso que foi provado, até hoje. Mais ou menos no mesmo ano, o que conseguiu se comprovar com certeza absoluta é que existe uma relação de causalidade entre videogame, não só videogame, qualquer mídia violenta e violência. O que isso significa? Significa que se você é uma pessoa que já é violenta ou curte uma violência, você vai gostar de livros violentos, quadrinhos violentos, filmes violentos e games violentos. É isso. Então existe sim uma relação de correlação e uma relação de causalidade muito pequena, que até hoje as pessoas estão tentando provar ou não se é um erro estatístico. Várias pesquisas vão dizer que sim, é verdade essa relação, algumas vão dizer que é um erro estatístico, de novo por conta de método. Em 2001 aconteceu uma coisa muito importante para os Estados Unidos, que foi aquele tiroteio dentro de Columbine. Foram dois meninos que escutavam Marilyn Manson e jogavam videogame, foram lá e atiraram numa galera, mataram todo mundo. Quando o pessoal descobriu que eles jogavam muito videogame e gostavam de Marilyn Manson, os culpados viraram, é claro, videogame e Marilyn Manson. Por conta disso, existe um documentário muito interessante do Michael Moore, chamado Tiros em Columbine, que ele vai discutir essa questão da cultura do medo, de como a gente, às vezes, de ouvir tanto que a gente deveria ter medo das coisas, a gente fica num estado meio louco. Porque se você pegar um dos maiores países que tem assassinatos por armas de fogo, é os Estados Unidos. E é um país que é abertamente a favor de armas, com passado muito violento, assim como a Alemanha ou o Canadá. E lá não existe violência. E quem existe passado mais violento que a Alemanha, eu não conheço, né? E a maioria dos games violentos vinha antes, né, dos Estados Unidos.
Isso começou depois, mas antes vinham do Japão. E o Japão também não é um país onde acontecem um monte de assassinatos por armas de fogo. Então eu sugiro que você dê uma olhada nesse documentário, que obviamente ele tem mais tempo e explica muito melhor. Essas pesquisas nas quais o Malcolm Moore se embasou foram depois reiteradas em 2003. A Universidade de Toledo foi falar, olha, a gente está fazendo aqui uma pesquisa para ver se as pessoas ficam sensibilizadas quando elas veem muita violência. E o que eles descobriram é que a curto prazo, sim, mas geralmente para pessoas que já são mais violentas. E a Universidade de Iowa, em 2004, provou exatamente a mesma coisa. Videogames não têm efeitos positivos nem negativos com relação a causar violência, mas pessoas que já são violentas tendem a ter uma violência reforçada. Isso me parece uma coisa muito óbvia, porque é uma questão de lente, né, gente? Quando você vive num mundo, sei lá, tudo que você acha legal na vida é bater com as pessoas com um bastão na cabeça. Você fala, nossa, tudo seria resolvido se a gente batesse todo mundo com bastão na cabeça. Daí você só vê filmes onde as pessoas batem nas outras com bastão na cabeça. E só joga as games que tem bastão e você pode bater na cabeça. E daí, obviamente, você vai ficar reforçando o tempo todo a sua visão de mundo. Ao mesmo tempo que se você achar que todo mundo é fofo, todo mundo devia se ajudar, e só jogar jogos que as pessoas se ajudam, provavelmente você vai ficar reforçando a sua visão de mundo também. Então, diversidade em videogame importa. Você lembrar de jogar várias coisas, se colocar e conversar sobre os jogos, importa. Inclusive, a maior parte das coisas que a gente realmente aprende de videogame é porque a gente conversou sobre ele depois. Ou assistiu um vídeo, quer dizer, eu espero que, né, um vídeo possa ser uma parte de uma discussão muito interessante. Depois disso, o novo método virou meio estudar a pessoa enquanto ela joga. E o que eles descobriram, por exemplo, com Mortal Kombat 2, é que enquanto a pessoa está jogando um jogo que é mais violento, talvez ela tenha um batimento cardíaco acelerado, uma pressão mais alta. E outra pesquisa vai dizer que sim, isso acontece, mas geralmente para pessoas que não têm propensão à violência. Quem tem, continua com os batimentos cardíacos normais, a pressão normal. E daí outra pesquisa vai apontar que talvez isso aconteça porque a pessoa precise de uma descarga de adrenalina para conseguir acabar o jogo. Então isso a gente ainda não sabe, na verdade. Existem muitas teorias e nenhuma delas provadas. Eu acho que você que joga como eu, com certeza sabe que existe sim uma descarga de adrenalina quando você assiste algum tipo de filme, joga algum tipo de jogo. A questão é, o que isso faz ou realmente causa em você a longo prazo? E esse é o próximo método que começou a ser aplicado mais agora. Tem duas pesquisas que eu gosto muito com relação a isso e elas dizem mais ou menos a mesma coisa. A primeira delas vai falar o seguinte: quando você joga, sim, pressão mais alta, você fica mais, meu Deus, preciso acabar esse jogo, o que pode ser considerado um comportamento agressivo, mas a longo prazo isso tende a diminuir. Teve uma galera, inclusive, que estudou o modo cooperativo de Halo 2. E eles descobriram que quanto mais tempo as pessoas passavam no modo cooperativo tentando se ajudar, mais o videogame causava liberação de estresse, e as pessoas ficavam calminhas, do que necessariamente causava agressividade. De 2000 para cá, o foco das pesquisas ficou muito mais plural e complexo. Então a gente tem resultados muito mais interessantes. Uma das coisas que foi comprovada e que é minimamente bacana é que a criminalidade nos jovens, entre os jovens dos Estados Unidos, começou a decair, na época que começaram a ser lançados jogos tipo Doom e Postal e os piores joguinhos, os mais violentos do mundo. Isso significa que videogame tira a criminalidade do lugar? Não! Só significa que não aumenta, sacou? Inclusive, vamos conversar aqui eu e você e eu, e talvez chegar à conclusão que o videogame por si não necessariamente causa algo bom ou algo ruim. Ele sim aumenta certas massas do cérebro, ele tem potencial para ajudar a educação, ele tem potencial para deixar você desestressado, como ele tem potencial para deixar você puto. Ainda mais quando tá no 7ª vez que você tá tentando matar o chefe de Bloodborne e não tá rolando. Porém, ele por si não faz nada disso, porque a violência é uma coisa muito mais complexa. É um assunto muito mais difícil de você resolver do que sim causa, sim não causa. E se você quer uma resposta contundente, a causalidade entre videogame e violência é de 4%. Mas antes de você achar que isso é, meu Deus do céu, que horrível, Platão falava uma coisa que é assim, olha, se a gente não ensinar as crianças violência, elas nunca vão aprender. Talvez você concorde com isso, eu não. Eu discordo completamente. Porque eu acho que ninguém não vai aprender um sentimento humano enquanto estando na humanidade. E tem um livro muito bacana, que essa é a minha dica da semana para você, chamado Brincando de Matar Monstros. Antes da gente dizer que toda violência é ruim, que toda agressividade é ruim, vamos lembrar, e esse livro vai fazer um trabalho, lindíssimo em falar isso,
que às vezes as crianças precisam sim aprender a matar os seus monstros simbólicos. Se elas não fazem isso, elas não têm como ser adultos complexos e completos na sua vida. Então vai ler esse livro antes de você tomar aí uma decisão final sobre o que você acha dessa questão polêmica. Mamilos. E é isso aí, o Gamepad essa semana foi bem sério, por conta dos pedidos de vocês, teve muita gente que pediu, então nem dá para citar uma só, mas se você quiser, você pode pedir o que você gostaria de ver, o tema que você gostaria que eu fizesse um Gamepad. Manda e-mail para mim no ignbrasil@ign.com. Semana que vem eu volto. Beijo!